Bom dia a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui para falar sobre coisas que tocam o nosso espírito, para falar sobre o Evangelho de Jesus. E quando eu resolvi fazer essa conversa, trazer essas palavras que nós vamos discutir aqui um pouquinho hoje, pensando o que eu vou falar, eu lembrei do Evangelho, de uma passagem do Evangelho na qual Jesus acalma a tempestade. Eu logo fiz a associação com o momento da pandemia que nós estamos atravessando, que é uma grande tempestade. E pensei, o que Jesus faria se ele estivesse hoje conosco aqui? E ele está, de fato. Mas se ele estivesse encarnado, andando no meio de nós, que palavras ele diria? Como ele consolaria as pessoas? Então eu gostaria de trazer essas palavras, fazer uma análise dessa passagem na qual Jesus acalma a tempestade, para que nós apliquemos na nossa vida diária, de forma a acalmar principalmente as tempestades internas que todos nós temos dentro de nós. Então nós vamos pensar só como uma história bonita que foi contada no Evangelho. Vamos contar como um ensinamento que nós podemos, ensinamento prático que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Jesus falava para agricultores, para pescadores, para donas de casa, para pessoas simples. E tudo que ele trazia eram lições práticas de como aprender a amar, de como aprender a perdoar, como aprender a sermos mais mansos, mais pacíficos, mais amorosos, mais fraternos. Essas foram as grandes lições que Jesus legou através do seu Evangelho. Então vamos pensar nessa lição de Jesus, nessa parábola, essa história que Jesus trouxe para nós, como algo que a gente pode aplicar na nossa vida prática. Como nós podemos acalmar as nossas tempestades internas que todos nós temos. Então, para quem não se lembra, essa passagem muito bonita do Evangelho, Jesus atravessa o lago de Genezaré com os discípulos, vem uma tempestade, os discípulos ficam muito assustados, com medo de o barco virar, com medo de se afogarem, com medo da morte. Acorda Jesus que estava dormindo dentro do barco. Jesus acorda, diz algumas palavras e a tempestade se acalma. E ele finaliza, depois disso, perguntando aos discípulos, onde está a sua fé? Então é uma passagem muito bonita que nós pensamos, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos já haviam visto outros milagres. Jesus já havia curado leprosos, já havia curado paralíticos, já havia trazido de volta a visão aos cegos. Então já haviam visto alguns milagres de Jesus, mas acho que quando eles viram aquele milagre, Jesus fazer um milagre de tão grande porte, de tão grande monta, que é acalmar uma tempestade, eles pensaram, devem ter pensado, né? Eu pensaria, né? Aí é demais, acalmar uma tempestade é demais. Então será que não está na nossa capacidade de acalmar as nossas tempestades? Então eu peço licença para nós lermos brevemente os versículos que compõem essa passagem onde Jesus acalma a tempestade, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então a gente pode imaginar, né? Aquele clima do lago de Genezaré, Jesus e os discípulos atravessando no barco para irem até a outra margem. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então Jesus estava dormindo sobre uma almofada na popa do barco. E despertaram-no dizendo, Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos em pavor. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Perguntou ele aos seus discípulos, onde está a sua fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então daí o espanto dos discípulos, né? Falando, mas quem é esse que consegue até acalmar uma tempestade?
E nós podemos fazer uma análise mais superficial dos fatos que ocorreram durante essa travessia do lago de Genezaré, do medo dos discípulos, Jesus acalmando a tempestade, ou podemos fazer uma análise mais profunda de cada momento dessa travessia. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, por exemplo, quando começa no primeiro momento, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Então parece que é simplesmente um ato físico de entrar num barco e guiá-lo até chegar à outra margem. Mas Jesus nunca trazia informações sem uma simbologia, sem um significado mais profundo. Então, quando o evangelista Marcos relata que eles passaram para outra margem, simboliza que nós somos convidados a passar para outra margem da nossa vida. Passar para outra margem simboliza transformação, simboliza modificação nas nossas vidas. Deixar para trás, na outra margem, aquele espírito que comete erros, aquele espírito que tem raiva, que tem inveja, orgulho, vaidade, que não sabe perdoar, e atravessar para outra margem, chegando do lado de lá, renovado. Então olha que simbologia bonita quando a gente pensa que passar para outra margem é passar para um outro patamar de evolução, que é exatamente o que nós estamos sendo convidados, principalmente neste momento de mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quer dizer, como é que esse mundo vai ser um mundo regenerado se nós não nos regenerarmos, se nós não nos modificarmos? Então nós precisamos passar para outra margem. Quando nós reencarnamos, nós estamos também fazendo essa passagem para outra margem. Então nós, quando estamos no mundo espiritual, aguardando o momento de retornar aqui para o mundo físico, retornar para a carne, nós estamos junto com o nosso mentor, nosso espírito guia, junto com os espíritos amigos, planejando a nossa programação reencarnatória. Então nós programamos, em linhas gerais, em que país nós vamos nascer, em que família nós vamos nascer, quais são as provas pelas quais eu terei que passar na minha vida. Então, quando eu reencarno, eu estou passando para outra margem. Então eu estou deixando a vida que eu estava no mundo espiritual e voltando para a carne. E quando eu desencarno é a mesma coisa. Quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico, voltamos para o mundo espiritual, já que o nosso espírito é imortal. Quem morre é o corpo, mas o espírito continua. E nós simplesmente, nosso espírito não morre. Nosso espírito simplesmente faz uma passagem para outra margem da vida, voltando ao mundo espiritual para fazer um balanço das experiências que nós vivemos aqui na Terra. Então vamos pensar nesse convite que Jesus nos faz para passar a outra margem. Então esse convite, que foi feito há mais de 2000 anos aos discípulos, se estende a nós. Vamos passar para outra margem da vida? Vamos buscar um novo patamar de amor, de compreensão, de auxílio mútuo entre nós? Vamos lembrar que esse convite é feito a nós também. E o Evangelho continua dizendo algo bem interessante. E eles, diz Jesus e os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Então, só para a gente contextualizar, Jesus estava fazendo a pregação dentro do barco. Jesus estava ali nas praias do lago de Genezaré, fazendo uma pregação para uma multidão que estava na praia, na areia, mas que para que Jesus fosse melhor ouvido e melhor visto, ele entrou no barco e fez a sua pregação durante todo o dia de dentro do barco. Então, nesse momento, Jesus convida para ir a outra margem, e o evangelista Marcos lembra, e deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Então, deixar a multidão também simboliza deixar para trás a nossa multidão de erros e de influências. Ou seja, nós vamos fazer essa travessia da vida. Nós precisamos deixar para trás pesos inúteis que nós carregamos. O peso das mágoas, o peso daqueles relacionamentos que nós não perdoamos, nós precisamos perdoar. Então nós precisamos deixar para trás isso que ficou para poder chegar do outro lado. Senão nós estaremos talvez tão pesados que talvez o barco afunde com o nosso peso, o peso que a gente carrega dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Então é uma outra simbologia que a gente deixar para trás
os nossos erros. E ele coloca algo bem interessante que dizia assim: e havia também com ele outros barquinhos. Então parece também apenas uma imagem bonita de vários barcos fazendo essa travessia do lago de Genezaré. Mas o que será que são esses outros barquinhos? Então nós temos barcos de vários tamanhos. Barcos, você tem uma canoinha, barcos pequenos, as lanchas, os navios menores, os grandes transatlânticos. Então o que será que são esses outros barquinhos que estavam acompanhando Jesus e os discípulos? Nós podemos fazer uma analogia, lembrando que os barcos somos nós, pois nós fazemos juntos essa travessia da vida. Então nós temos aquele barquinho menor, que é o nosso corpo físico, que nós recebemos para fazer essa travessia da vida. Essa travessia para alguns vai durar poucos anos, para alguns vai durar muitos anos, 70, 80, 90, 100 anos. E durante essa travessia, o barco que nós temos é esse corpo físico, do qual nós precisamos cuidar, cultivar a saúde, os bons hábitos. Então é o nosso barquinho, o primeiro barquinho que a gente pode pensar. Mas, nessa travessia da vida, há outros barcos que nos acompanham. Existe o barco da família. Então, no barco da família, que é um barquinho um pouquinho maior, nós estamos juntos, lá com os nossos pais, com os nossos irmãos, depois com a esposa, o marido e os filhos. Então, é aquela primeira célula de convivência que nós temos, que é a família. E nessa travessia, nós aprendemos tanta coisa juntos. É aí que a gente começa a aprender, nós começamos a aprender a nos amar. Aprendemos a amar os nossos pais, depois aprendemos a amar os nossos irmãos. Depois, mais tarde, quando crescemos, nos apaixonamos e aprendemos a amar aquela pessoa que vai estar ao nosso lado depois da vida. Nascem os filhos e nós aprendemos a amar esses pequenos. Então é o barquinho que nós estamos usando para atravessar, fazer essa travessia, que não é sem tribulações. Então vem as dificuldades de relacionamento, a dificuldade de criar os filhos, a dificuldade de sermos criados como somos filhos rebeldes para com os nossos pais. Então são todas as dificuldades da travessia. Existem barcos maiores. Depois, existe o barco da empresa ou da instituição na qual nós trabalhamos. Muitos de nós trabalhamos vários anos na mesma empresa, na mesma instituição. Ou mesmo que mudemos de emprego ao longo da vida, o lugar onde trabalhamos é um grande barco, onde nós estamos juntos com outros marinheiros fazendo também essa travessia. E dentro desse barco, nós também temos muitos aprendizados. O aprendizado do emprego no qual nós estamos, o aprendizado dos relacionamentos, aprendemos a lidar com os colegas e os chefes difíceis. Quando nós é que não somos esse colega ou esse chefe difícil. Então é esse barco maior com o qual nós fazemos essa travessia da vida. Só que tem barcos maiores ainda. Tem o barco da região onde você mora. Então nós, como coletividade, temos um papel a cumprir. A espiritualidade nos conta que os espíritos são colocados nas comunidades, nas cidades, nos países, de acordo com as suas afinidades. O que nos faz lembrar que nós não estamos aqui no Brasil, por exemplo, por acaso. Se nós estamos aqui no Brasil, é porque nós temos necessidade dos aprendizados que esse país, como nação, tem a trazer para nós. Talvez a gente pense assim: nossa, eu queria tanto ter nascido na Áustria, na Suíça, estar em um país de primeiro mundo. Então nós estamos em um país que carrega grandes dificuldades, grandes necessidades, porque nós precisamos crescer e evoluir junto com esse nosso país. Se o nosso país nós ainda precisamos lidar com a irresponsabilidade, com a agressividade, com o descaso, é porque talvez nós tenhamos ainda a semente desses sentimentos dentro de nós. E vindo para esse país, nós temos a oportunidade de trabalhar isso como comunidade. Então a gente pode pensar que como cidade, por exemplo, aqui em Londrina, nós estamos falando aqui de Londrina, no Paraná, podemos pensar nossa comunidade como um grande barco, onde juntos precisamos encarar os desafios, a tempestade que a nossa própria cidade carrega consigo. Depois, como país, como coletividade, como grande coletividade, é como se estivéssemos num grande transatlântico, onde nós temos os nossos desafios também para serem encarados juntos.
Precisamos estar todos juntos navegando no mesmo barco, caminhando na mesma direção. E mesmo como humanidade, que daí é o nosso grande barco. A gente costuma muito dizer que o nosso planeta é como uma grande nau, um grande barco, que nós não estamos abandonados e que Jesus está no leme. Então, quando nós fazemos essa analogia, é para lembrar que nós não estamos abandonados, que nós não estamos sós. Que Deus olha por nós, que Jesus olha por nós, que a imensa pleiade de espíritos benfeitores e espíritos amigos nos ajuda constantemente. Então isso simboliza estarmos juntos no mesmo barco fazendo essa travessia. Mas aí vem o ápice da história, quando é relatado que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha que interessante, o barco já se enchia de água. A tempestade alcançava o seu ápice e os discípulos estavam com medo da morte. Então esse temporal, essas tempestades, simbolizam os desafios que a gente encara na vida. Então quais são as tempestades que nós vamos encarar durante essa travessia da vida? Nós temos as tempestades externas, como a doença, como a morte, a perda do emprego, as dificuldades de relacionamento. Então são as dificuldades externas que vêm nos testar, que vêm nos provar. E esse momento de pandemia, não tem como a gente não fazer essa ligação, é um momento onde parece que nós estamos vivenciando essa tempestade, efetivamente. Nós temos o medo da doença, medo do Covid, temos o medo da morte, que essa doença tem provocado em larga escala. Muitos têm o medo de perder o emprego, medo de passar por condições materiais e financeiras difíceis, já que muitas empresas estão fechadas ou estão funcionando com restrições. Muitos de nós, com essa situação de isolamento social, ficando dentro de casa, muitos de nós estamos aproveitando essa bênção desse momento para curtir a nossa família, para nos aproximarmos mais dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amores. Mas quantos de nós estão experimentando, nesse momento de ficar junto, exatamente o contrário? Espíritos que não aprenderam ainda a se amar, não aprenderam ainda a se perdoar, a ter paciência uns com os outros, e nesse momento em que são convidados pela vida a permanecerem juntos dentro de casa, vêm brigas maiores ainda do que as que já vinham sustentando. Então olha quantas são as tempestades que vêm desse momento de pandemia. E não são tempestades que são provocadas pelo Covid. São tempestades internas que já existiam dentro de nós. Então não vamos colocar a culpa no vírus, não vamos colocar a culpa em Deus, na espiritualidade, porque não existe culpado. Existem aprendizados. Então se nós estamos atravessando como humanidade este momento difícil, é porque Ele tem um aprendizado a nos trazer. Nós sempre precisamos fazer essa pergunta, quando vem qualquer dificuldade na nossa vida, com pandemia ou sem pandemia, quando vem a dificuldade, o que a vida está querendo me ensinar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente deixa de procurar culpados. O culpado não é o Covid, o culpado não são os políticos, o culpado não é A nem B, o culpado não é minha esposa, não é meu marido, o culpado não é meu pai que me criou assim, não é minha mãe. Não existem culpados, gente. Existem aprendizados. Se nossos pais nos criaram de uma certa forma, que até hoje nós não conseguimos digerir ou lidar com isso, é o que eles tinham para fazer na época. É até onde eles conseguiam ir. Também são espíritos em evolução como nós. Então não existe culpa, existe oportunidade de aprendizado. Então eu não posso mudar, como dizia o Chico Xavier, eu não posso mudar o que ficou lá atrás, mas eu posso mudar o que eu serei daqui para frente. Então essas tempestades externas, como é que a gente lida com elas? Lidando principalmente com as tempestades internas. Porque a tempestade interna é como a gente reage ao que vem de fora, como a gente reage ao externo. E Jesus dizia algo tão bonito. Ele
ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa bonita, Jesus diz: quando nós estivermos cansados e sobrecarregados, Ele nos trará alívio para as nossas dores. Então, nesse momento de tempestade que nós estamos atravessando como humanidade, nós somos convidados a tentar trazer alívio para essa nossa tempestade interna. A gente fala muito também no Espiritismo de uma psicosfera. O que é uma psicosfera? A psicosfera é o conjunto das energias que circulam no nosso planeta, ou na nossa proximidade, no nosso entorno. As energias que nós mesmos geramos. Então, se todos nós, como família, como comunidade, como planeta, temos pensamentos, mais pensamentos positivos, pensamentos e sentimentos positivos, a psicosfera, as energias que nos rodeiam, ela é boa. Agora, se nós estamos com uma psicosfera negativa, com pensamentos e sentimentos negativos, a nossa psicosfera, ela é densa. Então, olha a nossa responsabilidade no momento de pensar, de agir, de falar. É o momento, talvez, de nós pensarmos na nossa grande responsabilidade em sermos ativos, em acalmar essa tempestade que está aí fora. Por exemplo, embora nós não estejamos nos encontrando presencialmente, fisicamente, nós continuamos nos encontrando virtualmente, através da internet, dos meios de comunicação. E quantas discussões, quantas brigas a gente vê nessas trocas de informações. Então, a próxima vez que nós tivermos aquela vontade de divulgar uma notícia falsa, de divulgar uma notícia que você sabe que vai causar confusão, que tal não fazer o contrário? Que tal divulgar uma notícia de paz? Olha, a humanidade está melhorando assim, assim, assado. Olha essa atitude de caridade que foi feita em tal lugar. Olha essa vida que foi salva em tal situação. Então nós temos essa oportunidade. Então, em vez de divulgar uma notícia falsa, em vez de divulgar algo que vai trazer briga, confusão e revolta, por que você não fazer o contrário? Aproveitar essa oportunidade para divulgar notícias, veicular informações que instruem, que trazem alívio e consolo, que sempre foi o propósito de Jesus. Jesus estando conosco aqui, Ele vem com esse propósito de trazer alívio aos nossos corações. Então, como é que a gente traz alívio ao nosso coração? Começando por apaziguar a nós mesmos. Quando nós estamos carregando aquele sentimento de revolta, a gente tem essa oportunidade de mudar. Outra situação interessante, quando nós estamos assistindo aquele noticiário, ou vendo aquela notícia que desperta o pior que existe em nós, aquele sentimento de revolta contra os nossos governantes, será que não é o momento também de nós fazermos uma prece por eles? A prece não precisa ser feita só quando nós acordamos, durante as refeições e na hora de dormir. A prece pode ser feita a todo momento. E principalmente nos momentos de dificuldade que nós deveríamos fazer a prece. Então, quando vem aquela dificuldade interna, da raiva de você ver, da revolta de ver aquela situação, em vez de nutrir essa raiva e poluir ainda mais a nossa psicosfera, por que não fazer uma prece por aquele governante, por aquela pessoa, para que aquela pessoa possa se iluminar e ouvir o que a espiritualidade está gritando para ela, porque a espiritualidade grita para nós. Nós é que nos fechamos e não escutamos. Então pensemos nisso, que embora Jesus possa fazer milagres, Jesus, quando fazia os milagres, sempre dizia: olha, a tua fé te salvou. Mas ele também fazia uma advertência: tente não errar mais, para que não te aconteça algo pior. Então, acalmar as tempestades internas é nosso papel. Nós podemos receber a ajuda de Jesus, da espiritualidade, bons conselhos, mas nós precisamos fazer esse exercício, o exercício de perdoar, o exercício da paciência, porque só assim a gente vai acalmar a tempestade interna. Senão, diante do menor fagulha, já vai estourar dentro de nós aquele sentimento de revolta que a gente já carrega. Então esse sentimento de revolta não é provocado por alguém, não é provocado por A ou por B.
esse sentimento de revolta, é algo que nós já temos dentro de nós. E que o elemento externo é apenas uma fagulha que dispara o que a gente já carrega com a gente. Então, se nós quisermos acalmar essas tempestades, nós precisamos começar por nós, dentro de nós. Então, vamos pensar nisso, que as tempestades não são só as tempestades externas, que a principal tempestade é interna. Tanto que Jesus, a gente vai ver agora, Jesus atravessou com calma essa tempestade, que é o que continua aqui a nossa parábola, né? nosso texto. Quando Jesus disse, olha que interessante, e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Olha que coisa interessante. Com certeza, os evangelistas não colocariam essa informação só como uma alegoria, mas ela tem um significado profundo. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não importa que pereçamos, não importa que nós vamos morrer. Então imagine a situação, aquela tempestade de Jesus dormindo na almofada. Então esse é o primeiro ensinamento desse versículo, da calma e da paciência com a qual nós podemos atravessar as tempestades. Se nós somos espíritos imortais, se tudo que nos acontece é o necessário para o nosso crescimento, para a evolução, se nós estamos sendo sempre amparados por Deus, por Jesus e pela espiritualidade, o que está errado? O que está acontecendo de errado? Tudo que está acontecendo é o necessário, nós precisaremos passar por isso. Nós precisaremos passar por essa tempestade para evoluir como ser humano, para evoluir como sociedade, como humanidade. Quando a gente para pensar quantas reflexões boas estão advindo desses momentos de isolamento, como agora nós estamos pensando um pouquinho mais no próximo, pensando mais em fazer a caridade, em ajudar, fazendo mais introspecção, olhando mais para dentro de nós. Então, se não fosse esse momento, nós continuaríamos naquela toada na qual nós vínhamos do materialismo, da correria do dia a dia, sem parar para pensar. Então, é como se a vida, realmente a vida nos convidou para parar e pensar. Já que nós temos dificuldade de parar e pensar, a vida nos convidou. A vida fez esse convite para nós. Então, aceitemos esse convite de bom coração para extrair desse convite o melhor aprendizado. E quando Jesus está dormindo na proa do barco, nós nos lembramos também daquela sensação que nós temos muitas vezes, que é a sensação de abandono. Quantos de nós não estamos nos perguntando nesse momento, nossa, mas que situação difícil, será que Deus me abandonou? Será que Jesus lembra que eu existo? Será que meu mentor, meu espírito guia, meu anjo da guarda, ele está me acompanhando nesse momento? Será que parece que eu estou abandonado aqui? Então é a sensação que a gente tem quando passamos pela dificuldade, a sensação de abandono. E vem o comentário. E os discípulos despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Então os discípulos despertaram Jesus para que ele pudesse fazer alguma coisa e ajudá-los. Mas de onde veio o verdadeiro despertar? Veio deles. Os discípulos é que tiveram que despertar. Quer dizer, só quando a situação se tornou crítica, quando a água estava chegando no pescoço, é que eles resolveram pedir ajuda. Assim somos nós. Nós vamos deixando a vida nos levar, vamos deixando as dificuldades nos engolirem. E muitas vezes só quando chegam as grandes dificuldades da vida, é que a gente desperta, vem o nosso despertar, e nós lembramos de pedir ajuda à espiritualidade, pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda a Deus. Mas a gente deixa o barco quase afundar antes de pedir ajuda. Existe, por exemplo, a tempestade interna, as tempestades internas, da ansiedade, da depressão, do pânico. E quantas vezes essa tempestade ela tem o propósito de nos despertar para a vida? Só quando vem essas situações, nós despertamos e começamos então a lembrar que nós precisamos então procurar muitas vezes fazer uma terapia, precisamos de ajuda médica, precisamos recorrer ao nosso templo de oração para pedir ajuda do mais alto. Mas olha, precisou vir uma dificuldade para que nós saíssemos daquela correria do dia a dia, daquele materialismo exagerado, para lembrarmos que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na carne. Então é o despertar ao qual todos nós somos convidados. E ele, Jesus, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a gente imagina a perplexidade deles, que seria a nossa, né? Nós ficaríamos perplexos vendo alguém com tanto poder a ponto de conseguir acalmar uma tempestade. Mas novamente, cabe nós analisarmos a simbologia aqui. Jesus disse algo muito interessante. Ele disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. E mais ainda, de que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Jesus dizia: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Será que Jesus estava mentindo? Com certeza não. Com certeza Jesus já nos projetou para o nosso futuro. Depois de milênios de evolução, chegará um momento em que nós seremos capazes de, com nossa fé, realizar grandes coisas. Mas só quando nós tivermos nos depurado como espíritos, nos tornado espíritos puros, capazes de dedicar 100% dos nossos pensamentos e sentimentos na forma de amor. Aí nós seremos então capazes, talvez, de acalmar uma tempestade. Mas nós podemos desde já, da mesma forma como Jesus falou para a tempestade: calma-te, aquieta-te. Nós podemos falar para nós mesmos: calma-te, aquieta-te. E a gente se acalma, e a gente se aquieta, mesmo diante da tempestade. Então, nós podemos trazer esse exemplo de Jesus para a nossa vida diária. Novamente, lembrando quando nós estivermos aflitos, revoltados, com raiva, agressivos, brigando, falemos para nós mesmos: calma-te, aquieta-te, e vamos acalmar essa tempestade que está dentro de nós. E chega então um momento em que Jesus faz a grande pergunta, que é feita até hoje a todos nós. Jesus perguntou finalmente aos seus discípulos, depois que a tempestade se acalmou, depois que eles ficaram calmos: onde está a sua fé? Então a pergunta que Jesus faz, que a espiritualidade faz a todos nós: onde está a nossa fé? Então fé não é acreditar cegamente. O Espiritismo nos fala da fé raciocinada. Então utilizemos a nossa fé raciocinada para ter fé no sentido de confiar. Confiar que estamos sendo ajudados, que estamos sendo amparados. Confiar que através, por exemplo, da ciência e dos profissionais de saúde, estamos sendo auxiliados, estamos recebendo o amparo necessário. Mas então nós pensamos, nos racionalizamos: realmente faz sentido nós utilizarmos as condições, nos preocuparmos com as condições de higiene, utilizar a máscara, por exemplo, utilizar o álcool gel, fazer o isolamento, que são todas precauções para que nós possamos encarar essa situação da melhor forma possível. Então, é a fé no sentido de ter confiança em Deus, em Jesus, e em quem representa Deus, em quem representa Jesus nas nossas vidas. Todos nós somos representantes de Deus aqui, porque carregamos essa centelha divina dentro de nós. Então, todos aqueles profissionais de saúde que estão nos ajudando, aqueles cientistas que estão fazendo pesquisas, procurando as formas de minimizar os efeitos dessa grande pandemia, nós podemos ter a confiança de que existe um amparo espiritual por trás de todos esses profissionais que estão trabalhando para trazer o alívio a essas grandes dores desse momento. Então é ter a fé, ter a confiança de que a tempestade vai passar, mas de que nós precisamos fazer a nossa parte, de ajudar, de trazer o consolo, de trazer o alívio, sempre que for possível, para o nosso próximo e para o nosso semelhante. E lembrando finalmente, para a gente encerrar, para nós encerrarmos, de que essa tempestade está aí. Só que tem uma ótima notícia: essa tempestade vai acabar e outras tempestades virão. O que significa que nós precisamos passar pelas provações da vida. Então, quando essa tempestade toda se acalmar e nós respirarmos calmos e tranquilos, nossa, finalmente aliviou. Depois virão outras. E novamente, não é castigo, não é punição, é aprendizado. É o que a vida está tentando nos ensinar. Que possamos então levar conosco essa reflexão
sempre que vierem as dores, sempre que vierem as dificuldades, sempre que vier a tempestade, e outras virão, o que a vida está querendo me ensinar? Porque em vez de encarar então com revolta, nós vamos encarar com paciência e com resignação as lições da vida. Então a gente agradece muito a paciência de vocês em compartilhar conosco esse momento. E eu gostaria então de terminar só com uma prece para nós podermos aproveitar esse momento de vibração, esse momento de sintonia e agradecermos a espiritualidade pelo amparo que todos nós estamos recebendo de uma forma ou de outra nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade. Que lembremos da nossa grande responsabilidade de espalhar, onde quer que formos, esse amor e essa paz de Jesus, que se traduzem na forma de consolo, de alívio, de paciência, de serenidade e de tranquilidade. Que possamos, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, lembrarmos que o nosso planeta, no qual estamos juntos vivendo essa grande experiência, é um grande barco e que Jesus está no leme, nos guiando para um novo patamar de evolução em nossas vidas. Que possamos cada vez mais cultivar a paz em nossos lares e principalmente dentro de nós mesmos. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.